Paz do Senhor Jesus, começando mais uma aula da EBD. E a aula de hoje é uma complementação da aula anterior, do vídeo anterior. Nós vamos continuar falando sobre dízimos e ofertas. Na aula de hoje, especificamente sobre ofertas, complementando o que nós começamos na aula passada. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, é muito importante. Você pode acessar aqui no histórico aqui desse canal, que você vai conseguir ver esse vídeo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre ofertas. Os dois assuntos, dízimos e ofertas, que estão no mesmo contexto, é um tanto polêmico e muito difícil de ser abordado, principalmente por aqueles que não são evangélicos, mas também no nosso meio, no meio cristão, é um assunto difícil, é um assunto polêmico. Mas eu queria te mostrar algo que Jesus fala a respeito disso. Está lá em Mateus, no capítulo 13. Ele vai dizer que certo homem encontrou um tesouro, e um tesouro de muito valor. E ele pega esse tesouro, ele esconde num campo, vai lá, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele também fala que o reino de Deus é como um outro homem, que conhecedor de pérolas, ele é um negociante de pérolas, ele encontra uma pérola muito valiosa. Ele vende tudo que tem, vai lá e compra aquela pérola. Ao contrário do que inicialmente a gente pode pensar, que aqueles homens estavam trocando tudo que tinham por algo ainda mais valioso monetariamente, não é bem isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que aqueles homens encontraram algo muito valioso e estavam dispostos a abrir mão de tudo que tinham para ficar com aquilo que eles encontraram. Ele chama isso de reino de Deus. Nós que já experimentamos a salvação, que conhecemos o valor da salvação, o preço que foi pago por Jesus na cruz, estamos dispostos a abrir mão de tudo para permanecer com essa salvação, para continuarmos salvos. Mas alguém que olhasse aquele homem que comprou um campo, um terreno, que vendeu tudo que tinha para comprar aquilo, poderia dizer: esse homem é louco. Ou outro que visse o outro homem que vendeu tudo que tinha para comprar uma pérola, sem conhecer de pérolas ou o valor que aquela pérola tinha, poderia dizer: esse homem é louco. E muitas vezes, quando eu e você somos criticados ao dizer que somos dizimistas, ofertantes, que contribuímos para a obra do Senhor, essas pessoas também nos veem como loucos, porque não conseguem entender que estamos dispostos a abrir mão de tudo para permanecer com a salvação que é tão valiosa para nós. Alguém vendo um sujeito vender tudo para comprar um terreno ou comprar uma simples pérola, podia chamá-lo de louco. E por isso que muitos nos criticam, também nos chamando de louco, porque não conseguem entender o valor e o preço que a salvação tem. Por isso somos criticados. Mas na aula de hoje vamos falar especificamente sobre ofertas. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário. Por favor, você pode colocar seu comentário de maneira muito específica aqui, de maneira privada aqui nas nossas mídias sociais. Nós vamos te responder, nós vamos entrar em contato com você. Uma dúvida, algo específico que você queira saber, um comentário ou de repente uma aula especial que você queira, você pode colocar seus comentários aqui ou aqui embaixo, que será um prazer responder você. Bom, vamos falar de ofertas. A oferta, diferentemente do dízimo, ela é uma adoração. O dízimo também é uma forma de adoração, mas o dízimo é um mandamento, como nós falamos na aula anterior. Mas a oferta é algo que você honra ao Senhor, que você adora ao Senhor através dos seus bens. A gente pode encontrar isso lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre ao Senhor com os teus bens e com os primeiros ganhos que você tem, e se encherão os seus celeiros e encherão de vinho os seus lagares. Ou seja, fala de provisão, fala de alegria por parte do Senhor, quando você honra ao Senhor com os teus bens. E é uma forma de adoração, e para entender como isso é uma forma de adoração, precisamos remeter ao Antigo Testamento. Toda adoração ao Senhor acontecia no templo, toda adoração ao Senhor acontecia como algo a ser feito no templo. Esse era o princípio. E toda adoração envolvia
uma oferta. Quando se falava em adoração, necessariamente estava se dizendo oferta. Lá em Levítico você vai ver isso, capítulo 1 até o capítulo 3 vai explicar muito bem sobre todas as adorações e como elas eram feitas em formas de oferta. Existiam 5 ofertas, 5 adorações principais que eram feitas a Deus. O holocausto, que era uma forma de oferta, era algo que o povo ofertava para remissão do pecado coletivo, do pecado do povo. Outra oferta era chamada de oferta de manjares ou oferta de cereais, era uma forma de adoração a Deus como um presente, um agradecimento por algo que a pessoa havia recebido de Deus ou alguma coisa que Deus havia feito em sua família. Uma terceira oferta era chamada de oferta pacífica, que era um tipo de adoração como forma de consagração. Alguém quer tomar uma decisão importante, ia fazer uma missão importante, ou havia feito um voto com Deus, se consagrava através desse tipo de oferta, a oferta pacífica. Uma outra oferta era a oferta pelo pecado. Não agora pelo pecado coletivo, mas o pecado próprio, o pecado que a própria pessoa cometeu. Ela fazia uma oferta como forma de redimir-se desse pecado diante de Deus. E a última oferta era a oferta pela culpa. Era algo que alguém fez e causou um dano a alguém ou causou uma ofensa a Deus, a pessoa se redimia dessa culpa com uma oferta. E essa oferta era proporcional ao dano ou à culpa que ela estava sentindo por ter ofendido a Deus. As ofertas que eram feitas eram especificamente adorações ao Senhor. Eles adoravam o Senhor com essas ofertas, era a única maneira que eles tinham de adorar, ofertando. Isso não mudou muito no Novo Testamento. Claro que nós adoramos ao Senhor de diversas formas, inclusive com nossas palavras, com as nossas orações, com louvores. Uma forma de adorar é desse jeito. Inclusive, Jesus cita isso em Marcos, no capítulo 7, quando olha para os fariseus e os mestres da lei e vem e cita Isaías dizendo: eles me adoram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Por isso é inútil a sua adoração, ou seja, com os lábios é uma forma de adorar. Mas outra forma de adorar é com os bens, com as ofertas. Jesus fala sobre isso lá em Mateus, no capítulo 5. Ele vai dizer: aquele que trouxer uma oferta e se vê e lembrar de um irmão, está ofendendo ou está com um problema com seu irmão, deixe a oferta no altar, não entregue. Corre depressa, reconcilie-se com seu irmão e depois faz essa oferta, porque é uma adoração que se faz a Deus. Você pode comparar, por exemplo, isso com Marcos, no capítulo 11, Jesus dizendo: se a tua oração, você quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai também te perdoe seus pecados. Ou seja, é uma adoração a Deus. Eu preciso, com essa adoração, ser completa, inclusive perdoando, me reconciliando com meu irmão. É uma adoração que eu faço ao Senhor através da minha oferta. O dízimo é algo específico. Vamos deixar claro e separado. Dízimo é um mandamento de amor. É algo que a gente faz por amor. Eu devolvo a Deus porque Ele me abençoou. Uma oferta é uma adoração que eu faço a Deus. A oferta ela não pode ser substituída pelo dízimo, nem o dízimo substituir a oferta. A oferta está dentro daqueles 90% que ficaram para a sua administração, depois que você já devolveu os 10% do Senhor. Essa é a forma de ofertar aquilo que ficou com você para a sua administração, aquilo que Deus deixou para você administrar, é com isso que você faz a sua oferta. Bom, e quem deve ofertar? A oferta deve ser feita por todos os crentes que querem honrar ao Senhor, querem adorar ao Senhor com seus bens, com as suas finanças. A oferta é mais uma atitude do crente do que uma atitude de Deus. É uma atitude do crente colocando o dinheiro no seu devido lugar, que é sendo servo e adorando a Deus, honrando a Deus, dando a Deus a honra que é devida a Ele. Por exemplo, quando a gente
não tem nenhum remorso, nenhum arrependimento de gastar milhares de reais, de repente, com uma viagem que vai nos divertir, ou comendo em restaurantes, mas tem um coração pesado em ofertar 50, 100 ou 1.000 reais que seja, nós não estamos dando honra a Deus. É como se eu estivesse dizendo, eu estou usando o dinheiro para o meu deleite, para o meu proveito, para que eu me divertir, porque Deus não é suficiente na minha vida. Quando a gente fala em honra, é colocar distinção, é fazer distinção para Deus, é honrar ao Senhor, é honrar a Ele, dar a Ele a honra que é devida. Malaquias, no capítulo 1, nós citamos na aula passada, fala sobre isso. Deus fala para o povo, vocês dão honra a seus pais, dão honra a seus senhores, mas onde está a minha honra? Ele está falando especificamente de ofertas. E quando eu devo ofertar? Você deve ofertar sempre que o seu coração mandar, ou quando assim Deus colocar no seu coração, quando assim Deus dizer para você. É algo que você deve fazer com amor, com alegria. Você, por exemplo, se a gente for lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24 e 25, vai falar que um homem ou alguém dá generosamente e enriquece, enquanto o outro retém mais do que é justo e fica pobre. Esse contexto para nós pode ser um pouco dúbio, mas quando você vai entender o contexto, entender a cultura judaica a respeito desse provérbio, você entende muito bem. Para eles, alguém tem exatamente a medida do que é justo. Deus dá e permite que ele tenha exatamente aquilo que é justo para ele. E o que é mais do que justo é como se fosse Deus guardando com você um dinheiro que um dia ele vai precisar. Apesar de entendermos na Bíblia que Deus é o dono do ouro e da prata, eu não vejo em nenhum momento Deus fazendo surgir ouro. Eu vejo Deus, por exemplo, rendendo o azeite da viúva para que ela vendesse e pudesse pagar as suas dívidas. Eu vejo Deus fazendo surgir água da terra, mas em nenhum momento eu vejo Deus fazer surgir dinheiro. Para aquele povo, a oferta, o dinheiro que tinha na mão dele, era como se Deus estivesse colocando com ele para ele administrar e ele guardar. E quando Deus precisasse, iria tocar no coração daquela pessoa para fazer uma oferta, abençoar alguém ou financiar uma obra. Essa é a oferta. Deus guarda com você algum dinheiro e um dia ele toca em seu coração, ele te pede e fala: meu filho, me ajude, financie, oferte, abençoe alguém. Deus guardou algo com você. Para eles, para esse povo, o povo judeu, o justo é aquilo que você pode gastar e o além do justo é algo que você precisa entregar para Deus para que ele possa usar. E por isso, aquele que dá generosamente enriquece. É como se Deus estivesse falando, esse, toda vez que eu peço, ele vai lá e entrega, ele ajuda, ele cumpre. E o que retém mais do que é justo, ou seja, aquilo que a pessoa retém mais do que o que Deus permitiu, ou reteve aquilo que Deus está pedindo para ele empobrece porque Deus fala, esse não merece, esse não vai ter nada guardado com ele, porque toda vez que eu preciso, ele retém, ele segura, ele guarda para ele. Toda vez que Deus tocar em seu coração, toda vez que Deus te pedir, oferte generosamente. E onde eu devo ofertar? Bom, você pode ofertar na vida de alguém, você pode ofertar numa missão específica, você pode ofertar em um projeto específico. Quantas e quantas pessoas foram abençoadas por outros? Quantas vezes você sentiu no coração de abençoar alguém com um presente ou com dinheiro? Mas o melhor que você pode fazer é ofertar na casa do Senhor. Claro que você pode ofertar por diversas outras maneiras, mas nunca deixe de ofertar na casa do Senhor, ofertar na igreja a qual você faz parte e abençoa a sua vida, cuidando da sua vida. Ali na igreja, todos os dízimos e as ofertas serão administradas de maneira ampla e coletiva para a obra do Senhor. É lá que você, preferencialmente, deve ofertar. Mas claro, se Deus tocar em seu coração e ofertar na vida de alguém, em um projeto ou uma missão, você deve fazê-lo. E como eu devo ofertar? Se você for lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, você vai ver
Paulo falando sobre uma oferta específica. Ele estava percorrendo as igrejas e foi mandando uma carta para Corinto dizendo: olha, eu vou até vocês e eu espero uma coleta, eu espero uma oferta que eu vou levar para aqueles que estão necessitados em Jerusalém. Lá na Terra Santa, eles estavam passando por dificuldade, por necessidade. Paulo estava fazendo uma coleta para eles. Uma coleta que iria abençoar aquele povo. Ele mandou essa mensagem a Corinto que você pode entender como que você deve ofertar. Primeiro ele fala que deve ser a oferta conforme determinou em coração. Cada um conforme determinou em seu coração. Depois ele fala que essa oferta precisa ser com alegria, não com pesar ou por obrigação. Você oferta com alegria, porque você entendeu de Deus, você está fazendo parte de algo que Deus pediu para você fazer. É com alegria. Se alguém te constrange ou te obriga a entregar uma oferta, não é algo que Deus ensinou, não é algo que a gente aprende nas Escrituras, mas é como determinou no seu coração, como o próprio Deus pediu a você e você faz com alegria, com vontade, com amor, não com pesar ou por obrigação. E como você oferta? Paulo vai dizer generosamente. Ele vai comparar isso à lei da semeadura. Aquele que planta pouco, pouco colherá. E aquele que muito planta, também muito colherá. A oferta, a generosidade está diretamente ligado à lei da semeadura que Paulo também ensina, mas que vamos ficar para um outro vídeo, porque não vai dar tempo falar sobre tudo da lei da semeadura. Mas o que Paulo está dizendo especificamente lá para a igreja de Corinto e para nós nos dias de hoje é o que eu ofertar e como eu ofertar está ligado diretamente à colheita que eu vou fazer na minha vida. Jesus fala sobre isso e nós lemos sobre isso em Provérbios. É algo específico que Deus retribui, é uma semente, a oferta, a adoração que eu estou fazendo é uma semente que Deus vai retribuir generosamente. Está ligado à lei da semeadura. Mas se você parar para pensar, então eu preciso ofertar muito para colher muito? A generosidade não necessariamente está ligado a valor, a quantidade, mas ao como o seu coração está sendo para aquela oferta. Por exemplo, Jesus uma vez sentou lá no altar e começou a observar a maneira como as pessoas traziam aquelas ofertas. E ele viu fariseus e mestres trazendo grandes quantidades de dinheiro e depositando na arca do tesouro. Isso você pode ler lá em Mateus, no capítulo 12. Ele viu então uma viúva que na arca do tesouro colocou 2 moedinhas. Depois ele chama os discípulos à parte e fala: essa viúva ofertou muito mais do que todos os outros. Mas quando ele fala isso, ele não está falando de ofertou mais do que o que ofertou mais. Ele fala como se pegue todas as ofertas que foram entregues aqui. O dessa viúva foi ainda maior. Porque ele não estava observando o quanto estava sendo ofertado, mas ele estava observando como. O coração daquela viúva com certeza estava com muito mais alegria e para ela aquelas 2 moedinhas eram muito mais generosas do que uma grande soma de dinheiro que o outro tenha ofertado. Porque Jesus fala, aquele que ofertou muito, ofertou o que sobrou, o que não fazia importância, o que para ele não tinha menor valor, ele foi lá e entregou para Deus. Mas essa viúva entregou algo em que honrou ao Senhor, deu honra a Deus, foi uma adoração verdadeira, foi o que ela fez. Observe que não tem a ver com a quantidade, não tem a ver com o valor da sua oferta, mas o como você está ofertando ao Senhor. Depende do quanto que você tem usado o seu dinheiro para honrar e adorar o Senhor e quanto você tem usado o seu dinheiro para seu próprio prazer. Por exemplo, você pode usar o seu dinheiro para muita diversão nesta terra e esquecer do Senhor. Ou você pode honrar ao Senhor com o seu dinheiro e se alegrar de maneira sobremaneira na presença dele na sua vida. A honra, a oferta como forma de honra é algo que Deus recompensa.
Você pode ver isso claramente em Marcos, no capítulo 14. Jesus está em Betânia, jantando, comendo na casa de Simão, e a Bíblia fala que esse Simão era um leproso. E quando ele estava lá, entra uma mulher, e ela pega um vaso de um bálsamo, de um perfume muito caro, e derrama na cabeça, nos cabelos de Jesus. E aquelas pessoas olham aquilo e falam, mas que desperdício de um bálsamo, de um perfume tão valioso. Podia vender isso por 300 denários e ainda dar aos pobres, ofertar aos pobres. Jesus fala, vocês não podem pensar assim. O que ela está fazendo foi o melhor que ela pôde. Ela está me honrando. Ela está colocando honra à minha pessoa. Vocês sempre vão ter os pobres, vocês sempre vão poder fazer os pobres, mas o que ela está me fazendo é me honrar, é botar honra no lugar devido. Ele devolve essa honra, ele fala, em qualquer lugar, em qualquer tempo, falas de Jesus, que esse evangelho for contado, que essa atitude desta mulher seja lembrado para a memória dela, para a honra dela. Ela foi honrada por Jesus de volta, para que ela seja lembrada a honra que foi dado a ele. Em outra ocasião, a gente vê essa honra também acontecendo. Um centurião, Cornélio, estava na sua casa e aí aparece para ele um anjo. E esse anjo fala para ele, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram a Deus como memória, como memorial. Essa palavra esmola também era uma palavra usada para oferta. Então é como se o anjo chegasse para Cornélio e falasse, as tuas orações e as tuas ofertas subiram a Deus e chegaram lá como um memorial. Deus se lembrou de você, Cornélio, pelas suas orações e pelas suas ofertas. E Deus envia especialmente um anjo para Cornélio mandar chamar Pedro, e ele foi o primeiro gentio que foi batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. Um homem que tinha orações e ofertas que honravam ao Senhor. Honre ao Senhor com adoração. Adore ao Senhor com as tuas ofertas. E Ele vai recompensar e vai encher os seus celeiros e transbordar de vinho os seus lagares. Honre ao Senhor com as suas ofertas. Oferta é honra, oferta é distinção. Observe que tanto Cornélio quanto essa mulher em Betânia, eles primeiro honraram, primeiro ofertaram, para depois receber alguma coisa de Deus. Oferta não é algo que eu faço para pagar ao Senhor. Não, oferta é algo que eu dou honra, eu honro, eu mostro a Deus quem Ele é na minha vida, através das minhas ofertas. E assim eu subjugo o dinheiro e faço com que a vontade de Deus cresça e eu seja honrado de volta pelo Senhor. Que você possa entender que dízimos e ofertas é algo que Deus pede a você, não para que você seja muito abençoado financeiramente, mas para que você adore ao Senhor, para que você honre ao Senhor e você seja lembrado por Ele em suas orações e em tudo que você fizer. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, graça e paz.